Está entrando no ar. Debate 93. Realização 93 FM. Oferecimento MK Editora. Apresentação J.R. Vargas. Alô, meu irmão. Alô, minha irmã. Aqui fala J.R. Vargas. Estamos de volta, começando aqui mais uma super edição do nosso Debate 93 de hoje, nesta quarta-feira, dia 15 de maio de 2013. Que a bênção do Senhor esteja aí sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre o seu trabalho. Que a bênção do Senhor esteja com você, onde quer que você vá, onde quer que você esteja. Receba o carinhoso abraço em nome de toda a nossa equipe que já está aqui a postos para te atender, para te receber, para te ouvir. Você liga, você fala com o Debate 93. Fale com o Debate 93. 2461-0093. E-mail debate@radio93.com.br. Facebook Rádio 93 FM. Site www.radio93.com.br. Olha a bênção pra você hoje aí, meu irmão. O DVD Recordações da nossa querida Leinha Mendonça. Tem essa música bonita, ó, Coração Enganoso. Olha a Leinha cantando, ó. Eu vou escolher melhor as minhas companhias, controlar os meus impulsos e só falar o que convém. Ei, bênção. Eu não vou deixar que me humilhem, eu não vou deixar que me magoem, eu não vou deixar que me amaldiçoem. Esse é o DVD Recordações da querida Leinha Mendonça, até essa canção linda, Coração Enganoso. E tem também hoje Anderson Freire, o CD Raridade. E essa música bonita, A Igreja Vem. Tentaram acabar com a base da igreja. Sem ela a terra não povoaria o céu. Ela não teria força pra adorar, não haveria missionário em todo lugar. Mas o plano não deu certo. Não, não. Tentaram nos calar matando alguns irmãos, mas nada adiantou, surgiram mais cristãos, louvando como Paulo e Silas na prisão, movendo o grande céu, estremecendo o chão, assumindo a missão. O plano do Senhor é o que prevaleceu. Há quase 2000 anos a igreja só cresceu. Jesus é a cabeça e nos ensina a trabalhar. Olha a bênção, minha gente, o CD Raridade do Anderson Freire com essa canção linda, A Igreja Vem. O DVD Recordações da Leinha Mendonça, Coração Enganoso. Quer o CD? Ligue, participe. Quer o DVD? Ligue e participe, é de presente pra você no programa de hoje. O telefone é o 2461-0093. Anote aí o telefone da 93 FM, 2461-0093. Você participa também no nosso site www.radio93.com.br. Vai ser bom demais ter a sua participação aqui na 93 FM. Sempre bom demais ter a sua companhia. Wilson! Eu precisava falar com você. Wilson, eu não perco um debate da 93. Meu problema é não ter um computador ou um telefone para falar com o JR. Eu acho que eu vou mandar uma mensagem na garrafa. Isso! Wilson! Wilson! Me ajude! Wilson! Você está ligado no Debate 93 com J.R. Vargas. Ouvinte contando, JR, eu não aguento mais ficar preso à pornografia. Eu achei que havia me livrado, mas isso não é verdade. Parece que eu estou cada vez mais amarrado por esse pecado. Não consigo mais orar, tenho vergonha e nojo de mim. Morro de medo de Deus desistir de mim.
Tento fugir, só que o desejo começa a falar mais alto e acabo cedendo à vontade da minha carne. Será que nunca vou vencer o pecado? O que faço para ter uma vida reta e de obediência diante de Deus? Como ficarei livre disso? Porque ainda que eu me separe em oração, não consigo me sentir forte o suficiente para dizer não ao pecado, pergunta um dos nossos queridos ouvintes. Este é o Debate 93, com J.R. Vargas, na 93 FM. Pastora Marisângela Rocha, da Comunidade Evangélica da Zona Norte, a nossa menina da mesa de hoje, muito bom dia, seja bem-vinda, destacou a frase inicial: não aguento mais ficar preso à pornografia. Por que o seu destaque, pastora? Bom dia, J.R., bom dia a todos os nossos queridos ouvintes, debatedores, um prazer estarmos aqui. Destaquei logo a primeira, né? Não aguento mais ficar preso à pornografia, porque eu gostei dessa frase. Sabe? Eu gosto dessa coisa do, não aguento mais, entendeu? Cheguei ao limite, porque essa indignação pode ser o que precisamos, né? Para tomar uma atitude, para nos posicionarmos realmente. Essa indignação, ela é muito positiva, quando você chega a esse ponto de dizer, não aguento mais, eu preciso buscar algo, eu preciso buscar ajuda. Este meio, talvez, né? Se ele não tivesse nessa situação do não aguento mais, talvez este meio não estivesse nem aqui. Então, essa luta contra o pecado eu já comecei aqui com o texto de Hebreus 12, que eu gosto muito, né? Porque ser crente, meu irmão, não é pra gente mole, não. Ser crente é pra gente firme, né? Então, é isso aí, não aguento mais, nós vamos aqui em Cristo tentar te ajudar. Hebreus 12 diz assim, ora, na vossa luta, versículo 4, contra o pecado, ainda não tendes resistido até o sangue. Então tem um nível de resistência aí onde nós vencemos, né, de chegarmos ao ponto de dizer, olha, chega, acabou, isso não tem mais lugar na minha vida. Com a gente no programa de hoje também o pastor Cristiano PC, da Igreja Batista Referencial de Vida, a nossa querida Coelho da Rocha, em São João de Meriti. Muito bom dia, seja bem-vindo, pastor Cristiano. O que pensa o senhor sobre esse assunto, meu irmão? Bom dia, JR, bom dia, mesa debatedora, bom dia a todos os ouvintes que estão participando agora desse debate. É um prazer enorme estar aqui com vocês, falando sobre esse tema tão destrutivo para as famílias brasileiras, para a mente das pessoas, algo que tem sido há muito investimento na pornografia hoje no nosso Brasil. A gente percebe que nós vamos andando pelas estradas aí, tem um outdoor com propaganda de argamassa, tem uma mulher nua. Propaganda de venda de casa, tem uma mulher nua. Então, esse é um assunto muito importante e tem sido muito destrutivo realmente para a família brasileira. Com a gente no programa de hoje também o pastor Paulo César Braga, da Igreja Metodista em Copacabana. Bom dia, bem-vindo. O que pensa o senhor sobre esse assunto, pastor? Bom dia, JR. Bom dia aos ouvintes, debatedores. JR, ele já está, como a pastora Marisângela já colocou aqui, que ele já não aguenta mais. Só que eu acredito que existe algum espaço, se ele já chegou a essa conclusão que não aguenta mais, existem coisas que sozinho a gente consegue vencer na vida. Mas existem coisas que sozinho nós não conseguimos. E o primeiro passo que ele acho que está fazendo aqui é assumir realmente a existência desse problema. Sabe, ele precisa ver que realmente isso é um problema na vida dele. Por isso que ele está lutando, por isso que ele está batalhando. E partilhar, porque eu acho que, como eu falei, nesse caso aqui, sozinho, acho que o cara não consegue. Ele precisa partilhar aí com um amigo, sabe? Quem sabe um psicoterapeuta aí que possa ajudá-lo, para ele perceber realmente que ele não está sozinho nessa situação. E isso pode ser já um caminho, JR, debatedores, amados ouvintes, para a libertação, para o início da longa caminhada que esse jovem vai precisar ter. Pastor Paulo Afonso Generoso, da Assembleia de Deus Betel, da nossa queridíssima São Gonçalo, muito bom dia, seja bem-vindo, pastor. Que pensa o querido irmão sobre este tema, quando o ouvinte desabafa dizendo, não aguento mais ficar preso à pornografia? Bom dia, JR, bom dia também para os colegas debatedores e para todo o povo ligado aí no 93. JR, essa questão é uma questão muito séria, é um problema que está tendo um alcance de tal monta que eu classifico assim: nós temos um mundo físico, material, nós temos um mundo espiritual
e agora nós podemos afirmar que temos um mundo virtual. Isso já está numa dimensão tão grande que o mundo inteiro está comprometido com a pornografia. E diga-se de passagem, milhares, e para não dizer milhões de milhões, aí vamos excluir o mundo social, as pessoas que já não têm Jesus, mas os crentes. Um site americano declarou que 45% dos evangélicos estão viciados em pornografia. E isso é um mal tão grande que eu creio que o próprio mundo virtual já não aguenta mais de tantos crentes que estão acessando a essa pornografia de tal forma que há uma ferida muito grande, essa ferida que está levando as pessoas ao abandono, ao afastamento de Deus, é uma expressão, essa expressão desse rapaz é a expressão de milhares de pessoas, não aguento mais. Há milhares e milhares de pessoas dizendo, não aguento mais. Então ele está dizendo, declarando o que todos estão sentindo, porque a pressão que esse pecado faz no interior, no emocional da pessoa, é algo de tal forma forte que as pessoas sentem realmente massacradas porque elas não conseguem sozinhas, e aí o colega aqui falou isso muito bem, ninguém sozinho vai conseguir vencer esse pecado. O que faz de uma pessoa um pornógrafo? O que faz com que uma pessoa se vicie na pornografia? Qual é o seu vazio? Qual é a sua carência? Qual é a sua fragilidade? Onde é que a pessoa precisa melhorar, crescer, desenvolver? Em geral, há algumas alternativas. Olha, não veja, não compre, coloque o computador na sala, enfim, são saídas. Mas a pergunta é diferente. O que faz com que uma pessoa seja? O que leva alguém a tentação é tão cruel assim que todos nós estamos sujeitos a isso? Ou de alguma forma algumas pessoas têm maior fragilidade nessa área que outras? Mulheres e homens são diferentes nesse aspecto ou ambos correm o mesmo risco? O que você pensa sobre esse assunto, hein? De domingo a sexta, às 11 da manhã, Debate 93, na 93 FM. Na 93 FM. 11h16, 11h16 no horário de Brasília. Pesquisa 93. Olha ela aí, minha gente. Marcela Bastos, bom dia. Bom dia, J.R. Vargas. Bom dia aos nossos ouvintes e aos nossos queridos debatedores. A pesquisa é a seguinte: você que está em casa, no computador, ouvindo a gente, ligando pra cá, tem sofrido com algum tipo de pecado que mesmo lutando muito, você não está conseguindo deixar? 69% dos nossos ouvintes, JR, a maioria, disse que não. Porém, 31% deles confessam que estão sofrendo sim com algum tipo. Não, por acaso, na internet a resposta é diferente. 74% deles dizendo que sim, a 26% dizendo que não. Então nós temos um resultado bem diferente e divergente, pelo menos até aqui, no que se refere à pesquisa fruto da internet e a pesquisa por telefone. E aí os ouvintes entendem cada vez mais por que a gente tem duas fontes de pesquisa e não uma só. Por que a gente tem a pesquisa por telefone e tem a pesquisa pela internet? Porque nem sempre elas apontam a mesma coisa. Em muitos casos, como nesse caso, são completamente diferentes. Eu quero aproveitar esse instante para agradecer aqui o nosso querido amigo e ouvinte Antônio Newton Graciano, querido Antônio Newton Graciano, que compôs aqui uma homenagem à Rádio 93 FM. Ele compôs um jingle em relação a esse lindo aniversário de 21 anos da 93 FM. A 93 FM é uma rádio muito jovem, 21 anos e já tendo tanto êxito e sucesso. O Antônio Newton Graciano compôs esse jingle. Antônio, eu quero agradecer a você, meu querido, por ter nos enviado. Primeiro, você ter feito, lembrado aqui da gente da 93, por você ter produzido esse jingle, você ter gravado esse jingle e também por você ter nos enviado. Quero te agradecer muito e quero dizer ao querido irmão que eu estou encaminhando hoje
para nossa direção da 93 FM, uma vez que é exatamente assim que a gente faz. Então eu quero agradecer em nome de todos os nossos companheiros aqui a sua homenagem, o seu carinho, a sua gentileza e a sua generosidade, bem típico de uma pessoa do seu nível, com o seu carisma, com a sua habilidade e com um coração do tamanho do seu. Muito obrigado, meu querido amigo e ouvinte Antônio Newton Graciano. Chegou na minha vida, me tirou da solidão. A Rádio 93 conquistou meu coração. Aqui é Anderson Freire, eu quero parabenizar essa rádio abençoada, 93 FM. 21 anos de sucesso, 21 anos gerando vida. Meu Deus, uma construção à base de amor, de fé, de renúncia, de paz, de harmonia e de sucesso para a glória do Senhor. Parabéns, 93 FM, 21 anos de história. 93 FM. Este é o Debate 93, com J.R. Vargas, na 93 FM. O que leva, minha gente, o que faz com que a pessoa seja? Eu quero ouvir a opinião dos companheiros sobre esse assunto. JR, primeira coisa, eu acho que a pessoa tem que mudar os hábitos. Você falou de tentação, se todos nós estamos sujeitos à tentação, eu acredito que sim. Eu mesmo, como pastor, creio que os amigos aqui da mesa, nós não somos, né, super-homens, estamos sujeitos a tentações, estamos sujeitos a desejos e tal. E eu tenho tentação, mas aí eu tenho a minha esposa. Então, sou casado, né, faço algumas coisas com ela. A relação sexual que eu tenho. Não precisa descrever pra gente aqui, porque... Essas algumas coisas é bom. Você fala alguma coisa, bolo, né? Bolo e tal. Jantar. E quando fala da tentação... Passeio. Agora, o que leva uma pessoa a pergunta é a seguinte, pastorzão. Hábitos. Olhe para mim, olhe para mim. Bonito, Obrigado, meu querido. Você é uma pessoa... Quer que seu óculos você não trouxe hoje, né? Não. Aquele óculos que você em geral usa. É o seguinte, o que leva uma pessoa, não é a maneira como a gente foge disso. Não. O que leva, o que acontece para que uma pessoa chegue nesse nível? Pô, não, pastor Cristiano. Ouvi uma mensagem de John Piper falando justamente sobre isso, sobre pornografia. Ele é um excelente orador, um homem de Deus. Ele fala que o homem ou a mulher, ele busca na pornografia saciar os desejos e ter um momento de alegria, de felicidade naquela prática. E ele fala que a pessoa busca pornografia porque, e eu acredito nisso, porque a pessoa perdeu a alegria da salvação. A alegria da salvação não é suficiente. A alegria da salvação não é suficiente para que ele esteja feliz. Então ele busca na pornografia uma satisfação. John Piper fala sobre isso, eu concordo com ele. A pessoa perde a alegria no seu coração e busca em outras fontes. Aí eu fico com a palavra que diz: busca em cisternas rotas uma fonte de alegria. E a pornografia, a glutonaria e todas as obras da carne é uma busca pela satisfação. Eu queria destacar aqui, né, a questão da erotização das crianças. Por que isso está aumentando cada vez mais? Por que isso está cada vez mais cedo? A gente vive esse momento, sim, de erotização das crianças. Criança não foi feita para ter vida sexual, para ter despertamento sexual antes da hora. E nós estamos vivendo isso de todas as formas, através de músicas, de TV, de roupas, né? E são apresentadas a pornografia cada vez mais cedo. Isso faz com que essas crianças queimem fases, desenvolvam, né, desejo sexual precoce, antes da hora, sem ter maturidade para lidar com isso, nenhuma maturidade. Tá? Então, assim, nós estamos vendo cada vez diminuir mais a idade com que um pai tem que falar sobre sexo com a criança. Por quê? Porque ela está sendo exposta já e ele se vê na obrigação de expor isso. Então, nós precisamos despertar para isso como pais, nós precisamos não andar no curso deste mundo, nós precisamos olhar para as nossas crianças, as escolas precisam se posicionar contra isso, nós precisamos estar ligados aí no que vem aí em termos até de política, favorecendo essa erotização. Os profissionais da área têm que se posicionar, os pais têm que se posicionar, nós precisamos estar atentos a isso. Por quê? Porque uma criança despertada desde cedo para isso, ela será um forte candidato a vício em pornografia e a envolvimentos sexuais ilícitos, a tudo que ela possa viver. A
tendência que a gente tem hoje é deste assunto piorar. Piorar. Exatamente. Precisamos estar atentos. E uma coisa que eu até falei aqui da última vez, a gente estava falando um tema parecido. Eu estou falando com as crianças, estou falando com a autoridade que está sobre eles, que precisam acordar. E falando com adolescentes e jovens. A melhor coisa que um adolescente e um jovem pode fazer, você que está me ouvindo, adolescente e jovem, poupar-se. Poupe os seus olhos, poupe a sua vida, poupe-se de pornografia, porque a tudo que você se expõe hoje cobrará o seu preço amanhã. Aquela pornografia que eu me expus na adolescência, na juventude, achando ninguém tá vendo, não vai dar em nada, vai cobrar o seu preço pro resto da vida. Será um ataque e um momento de não aguento mais, como o nosso irmão está descrevendo aqui. Há uma querida ouvinte nos acompanhando agora que tem uma vivência exatamente nesta área, já foi diagnosticada inclusive como uma enfermidade, uma doença tratada por médicos, tratada por medicamentos, tratada por psicólogos, e de alguma forma isso pode cooperar com os nossos amados ouvintes que estão nos acompanhando. Aqui assim, ó. No Debate 93. No Debate 93, você fala ao vivo com J.R. Vargas. Minha querida ouvinte, muito bom dia. Deus te abençoe a sua vida e a sua casa. Você foi diagnosticada numa situação como essa, não é isso? E como é que você tem lidado com esse assunto hoje, minha querida irmã? Bom dia. Bom dia, querido. Continuo na luta, muito grande, totalmente dependente de sexo. Peço ao Senhor todo dia que Ele realmente possa, que só Ele, né, pode realmente tirar essa vontade, porque é uma situação difícil. As pessoas acham que sexo não é como uma droga. Sexo é uma doença. Um sexo em excesso ele é uma coisa doentia. Você não viver sem sexo em momento algum, você só pensar em sexo. Como esse irmão, que ele deve sofrer, eu sofro preconceito. Eu acho que quando você chega uma mulher e fala, olha, eu sou totalmente dependente de sexo, as pessoas desvirtuam isso, acham, não sei, pensam milhares de coisas. E é sofrimento. É só isso que eu tenho a dizer, é um sofrimento grande. E você tem tratado isso de que forma, minha querida irmã? É com psicologia, é com medicamento? Como é que isso chegou nesse nível de diagnosticar o problema? Eu já tomei medicamento, né, para baixar a libido, que melhorou um pouco, mas voltou normal, voltou do mesmo jeito. Eu terapia, já tentei de tudo. Hoje eu estou na batalha com Deus, né? Eu e Deus. Na luta, na igreja, na oração e tentando ser diferente, né? Porque eu acho que nunca é tarde pra gente poder mudar, e eu creio, e eu quero, entendeu? Eu quero ser diferente, porque assim realmente é difícil. Aí a palavra da nossa querida ouvinte sobre esse assunto para os nossos queridos e amados companheiros aqui à mesa, e os nossos demais ouvintes estão nos acompanhando agora, entenderem, nem sempre é um aspecto só. Você observe bem que é uma questão patológica, onde medicamentos, onde tratamento tem sido feito, e acima de tudo a oração, a busca de Deus, quando a Bíblia nos ensina e nos fala sobre esse assunto, inclusive dizendo que um dos frutos ou fruto do Espírito é o domínio próprio, é algo a ser buscado, é algo a ser conquistado pela graça de Deus. Deus vai derramar sobre a sua vida, ao mesmo tempo que você nos conta que sofre preconceitos quando abre este assunto. Então vale aí também, você já bem sabe disso, pelo que eu entendi, que não é bom abrir esse assunto com muita gente, afinal de contas pode dar esse entendimento errado, não é isso, querido ouvinte? Né? Infelizmente. Mas para Deus nada é impossível. Creio, meu. Minha irmã, nós estamos aqui juntos, estamos os companheiros aqui, os microfones abertos para quem eventualmente quiser trazer sobre a sua vida uma palavra, e eu queria já adiantar que nós vamos estar intercedendo hoje ao final, como a gente faz todos os dias com relação ao tema de hoje, e quero pedir aos nossos amados ouvintes que estão nos acompanhando agora, que de igual forma intercedam pela sua vida. Não precisa de nome, não precisa de bairro, não precisa dizer de onde você vem, para onde você vai. O que a gente precisa, como povo de Deus, como família, é interceder pela sua vida. A gente vê, ouvindo a sua voz. Olha que coisa interessante, vê ouvindo a sua voz, que isso para você é uma luta muito grande, e com a graça e a bênção de Deus nós vamos ver vitória
na sua vida. Isso não é uma palavra triunfalista, não é só uma palavra só para dar um ânimo novo, não. Isso é uma palavra de fé daquelas pessoas que estão nos acompanhando agora. E eu sei o quanto os nossos ouvintes oram mesmo e são capazes de não só interceder junto com a gente no final, mas interceder ao longo dos dias, pedindo a graça e o milagre de Deus sobre a sua vida. Tá bom, minha querida irmã? Amém. Eu gostaria de dar uma palavra. Não, pastor Paulo falando com a nossa ouvinte. Minha querida, tem um texto que eu gostaria de citar, Deus colocou isso agora no meu coração, que está lá no livro de Miqueias, no capítulo 7, versículo 8, quando o profeta diz assim: ó inimiga minha, não te alegres a meu respeito, ainda que eu tenha caído, levantar-me-ei, e se morar nas trevas, o Senhor será a minha luz. Eu gostaria que essa irmã repetisse isso olhando para ela mesma no espelho. Diga para você mesmo: só inimiga minha, não te alegres a meu respeito, porque ainda que eu tenha caído, levantar-me-ei. O crente precisa acreditar que ele caiu, mas a grande questão é que a fé que a gente tem em Deus, ela nos impulsiona a levantar. Então existem 3 posições: o que cai, o que está se levantando, o que está de pé. Então a sua posição hoje, querida, não é de que está caída, a sua posição é de alguém que está se levantando. Nessa posição, o Espírito Santo te ajuda a você superar isso. Romanos 8:26 diz claramente: você não vai conseguir sozinha, você tem que ter 3 pessoas envolvidas. Primeiro, você mesma tem que estar envolvida nessa luta, é uma luta contra você. Segundo, tem que ter uma pessoa de confiança para lhe orientar, lhe ajudar. E terceiro, o Espírito Santo, porque ele segura na outra ponta para te ajudar a superar, a vencer e a romper com esse problema que já é, na sua visão, né, uma patologia. É o texto bíblico. Miqueias capítulo 7, versículo 8. Na tentação de Jesus, eu quero deixar para essa irmã também rapidamente. Jesus venceu quando foi tentado, claro, diferente, mas estou falando de tentação. Ele venceu pela palavra, porque ele decidiu-se pela palavra. Então é o que essa irmã está fazendo, está lutando, se decidindo pela palavra, orando aos pés do Senhor, porque uma hora, minha irmã, Deus vai lhe libertar, porque o processo já começou de libertação. Graças a Deus. Quero agradecer aqui a nossa queridíssima ouvinte, a participação com a gente hoje aqui, por compartilhar conosco a sua história. Que Deus te abençoe muito e te fortaleça na graça e na bênção do nosso Deus e Pai. Você será alvo das nossas orações e das orações desse povo maravilhoso de Deus que nos acompanha agora. Tá bom, querido ouvinte? Muito obrigada a todos pelo carinho. Deus te abençoe, minha irmãzinha. Deus te abençoe. É assim, minha gente, é assim. Somos uma família. Esse é o povo de Deus que se reúne para a glória do nosso Deus e Pai. Sempre juntos, sempre juntos. O coração do Rio bate aqui no Debate 93. 11h31, 11h31 no horário de Brasília. De domingo a sexta, às 11 da manhã. Debate 93. Na 93 FM. Na 93 FM. Pastor Paulo, a nossa ouvinte que mandou o seu e-mail, diz: não consigo mais orar, eu tenho vergonha e nojo de mim. Foi o destaque que o senhor fez, reverendo Paulo César. O ouvinte vai orar e acaba com vergonha, acaba com nojo. JR, o vício da pornografia, eu entendo, é um problema que na maioria dos casos as pessoas vivem, já falamos aqui, de forma silenciosa, né? Por causa da vergonha ou da própria carga que a culpa pelo que está fazendo causa, né, na pessoa. E a pornografia, pela minha experiência, eu vejo assim, e em outros, por aconselhar jovens, né, e eles têm os mesmos efeitos na vida dessas pessoas. De qual o efeito? Efeito rápido de destruir a vida cristã, né? O contato com Deus. Nos primeiros contatos, o indivíduo começa assim a perder a motivação pela igreja, perder a motivação pelas coisas de Deus. A primeira coisa, deixei de orar, né? Se há uma confissão, né, se não há uma confissão, eu queria dizer isso, a pornografia logo se torna, né, começa a querer adormecer esse processo de espiritualidade, essa fé, né? Não é que arranca da pessoa, mas a pessoa perde aquele sentido espiritual de poder buscar Deus, de poder se envolver com as coisas de Deus, e a coisa parece que é automática. Você começa a se envolver com as coisas, você esquece das outras. Quanto mais perto de Deus, longe das coisas que
mancham a sua vida. Quanto mais você está distante de Deus, quando você deixa de orar, você está distante de Deus, você fica mais à mercê desses problemas. Cordovil acompanhando a gente, ouvinte de Cordovil acompanhando, dizendo: sou evangélica há mais de 20 anos, sou viciada em assistir filmes pornográficos, nunca contei pra ninguém e não sei como parar. Ouvinte de São João dizendo: é uma situação muito difícil, gente, porque na minha igreja tem um rapaz que sofre muito, ele volta para a igreja, ele tenta se firmar, mas acaba caindo. Sempre tentamos apoiá-lo, mas ele ainda não conseguiu se fortalecer o suficiente, diz aqui uma de nossas queridas ouvintes, nos acompanhando agora, trazendo a sua opinião sobre esse tema. Outra ouvinte dizendo: passo por isso e o pior é que sou líder de jovens, mas no oculto do meu quarto, às vezes não consigo controlar o impulso de ver sites pornográficas, me sinto péssima, pois sou mulher, então não parece natural uma mulher envolvida com isso. Eu quero me livrar do pecado e viver em santidade. Compartilha uma de nossas queridas ouvintes. Pastora Marisângela, parece crescer o número de mulheres envolvidas com as questões pornográficas, porque historicamente a mulher sempre foi um objeto, né? O objeto da pornografia. Era feita, a indústria produzia filmes e revistas, enfim, para os homens assistirem. E aí isso foi se desenvolvendo e hoje há uma indústria muito grande voltada para os dois gêneros e cresce o número de meninas, de mulheres que afirmam até inclusive em serem viciadas em masturbação. Então nós estamos falando de uma coisa que é extremamente grave. É um tema delicadíssimo, eu peço até desculpa às senhoras que estão nos acompanhando agora, que eventualmente estão acompanhadas de pessoas mais jovens e tudo, que ficam até sem graça, mas eu sei que vocês entendem muito bem que se a gente não tratar sobre esse assunto, quem vai tratar sobre esse tema é uma outra emissora de rádio, é um programa de televisão, é um jornal, uma revista, um site, que pode não ter a mesma orientação cristã e bíblica. E aí, minha irmã, o negócio complica ainda mais, porque as pessoas estão sem limites. Em rádio, antigamente, aí estou falando como uma pessoa que já está no rádio há alguns anos, você não falava palavrão em hipótese alguma, cristão ou não. Hoje, em muitas emissoras de rádio, não evangélicas, evidentemente, o número de pessoas que falam palavrão é impressionante, é uma coisa de impressionar. E o rádio é um veículo que você, é um meio que você escuta alto, que você coloca alto, você coloca na casa, você vai arrumando a casa, você coloca no carro, você está com os filhos juntos. Hoje está cada vez mais complicado para as pessoas ouvirem determinadas emissoras de programação não cristã e que acabam fazendo uso de coisas como essa. Tem nada a ver com o assunto, fiz um parênteses aqui que era para ouvir a sua opinião. JR, assim, eu tenho sido muito procurada, né, por meninas, como você falou. Isso é interessante colocar aqui, porque a gente tem aquela coisa, né, pornografia é um problema do homem, e não é. E eu tenho conversado muito com elas e uma coisa é certa, chega um momento da nossa vida, né, falei aqui sobre criança, autoridade dos pais, mas cresceu, você tem que entender que você é sua responsabilidade, sabe? Você tem que assumir essa responsabilidade. Pensar o que eu quero viver, o que eu quero colher, é fruto das minhas escolhas hoje. É fruto daquilo que eu semeio hoje, dentro de mim, não apenas fora, mas na minha mente, no meu coração. E tomar assim, decisões radicais, ser firme. Tudo é radical. Irmãos, não se vence pecado sem radicalismo. Eu reúno com as meninas, eu converso sobre tudo com elas, e uma coisa que eu falo para elas, que elas morrem de rir, tá? É um conselho muito prático, né? Além de se consagrar, buscar o Senhor, orar, porque eu sei que elas têm feito isso, ocupar a sua mente. Eu tenho falado com elas o seguinte, esse ataque, ele vem muito em momentos que você está sozinha no seu quarto, você está dormindo demais, você dormiu a tarde toda, ou você dormiu até meio-dia. Você está lutando contra isso? Está lutando, né? É o momento de você lutar de todas as formas. Quando você está cansada, esse ataque, né, nessa área sexual de libido, de tudo, ele simplesmente não tem lugar ali. Então eu falo para as meninas, você está lutando, está esperando em Deus, né? Não casou, está vivendo essa
luta toda com a pornografia. É uma menina de Deus, é uma menina que busca, que ora, que louva. Isso aí a gente já, né, esse conselho em Deus, a gente já padronizou aqui, que nós estamos falando de cristão. Então, querida, ocupe a sua mente, ocupe o seu dia. Eu falo com as meninas, ó, faz curso de manhã, de tarde, de noite, estude, ocupe a sua mente e não tenha uma vida oculta. Decida, é decisão, não vou ter uma vida oculta e vou me ocupar. Não. Esses momentos, eu digo que é momentos de cabeça no travesseiro, né, de dormir a tarde toda, dormir até meio-dia, são os momentos de piores ataques para as meninas e para os homens também, mas estou falando especificamente com as meninas. Então fica aí essa dica, sabe? É o momento de você estudar tudo que você pode estudar, fazer todos os cursos que você pode fazer, envolver-se muito com o ministério e decidir, eu não vou ter uma vida oculta. Isso vai ser bênção na tua vida, claro, primeiro de tudo, buscando sempre ao Senhor. Uma de nossas queridas ouvintes, aliás, compartilha aqui conosco, vários dos nossos ouvintes, ouvinte dizendo que já teve problemas nessa área e pela graça de Deus ela conta que ela buscou muito ao Senhor e o Senhor encheu do seu Espírito Santo e graças a Deus ela conseguiu vencer essa batalha e ter uma vida saudável com seu esposo. Nosso ouvinte que nos escreveu ainda diz: o que faço para ter uma vida reta e de obediência diante de Deus? Foi o destaque do pastor Cristiano. O que faço para ter uma vida reta? Ele diz que luta, tenta fugir, etc. E o que faz ele para ter uma vida reta e de obediência diante de Deus, pastor? JR, acredito que essa é a pergunta-chave do problema. O que fazer diante dessa situação? Então eu queria chamar a atenção de todos os ouvintes. Eu vou ler 2 ou 3 textos da palavra de Deus. Queria que você anotasse esses textos. Um é Colossenses capítulo 3, versículo 1 em diante. Eu vou ler agora, JR. Diz assim: Paulo falando aos Colossenses: portanto, se fostes ressuscitados com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Então a primeira questão que Paulo trata é: se fostes ressuscitados. Então a primeira questão, a pessoa ela tem que olhar e ver se ela teve uma genuína conversão diante de Deus, se ela teve uma experiência com Jesus, se ela ama Jesus, se ela tem realmente a consciência do sacrifício, o que é o sangue de Jesus na cruz, que morreu pelos nossos pecados. Então a primeira questão para mim é analisar se realmente a pessoa ressuscitou. Então você que está me ouvindo, que é evangélico, é membro de uma igreja, não se sinta ofendido por essa pergunta, mas faça uma análise, uma reflexão se realmente você se converteu, se teve uma experiência genuína com Jesus. Segundo texto é Tiago capítulo 5, versículo 16, que diz assim: confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Meu irmão, como disse o pastor Paulo, tentar sozinho é muito difícil. Ainda que você tenha se convertido e está passando por essa dificuldade que pode acontecer, nós somos falhos, nós somos carne também, busque a ajuda de um líder espiritual, de alguém que você possa confiar e confesse o seu pecado. Peça ajuda, peça mentoreio na sua vida. E mentoreio significa dar a sua senha, mostrar o seu histórico. Vai uma dica aí, querido. Fala para a pessoa, analisa o meu histórico dia a dia de busca na internet. Não limpe o seu histórico, querido. E abra isso para as pessoas. E abra um parênteses aqui: homens casados, procurem as suas esposas. Mulheres, procure os seus esposos e fale: eu estou tendo dificuldade nessa área, me ajuda. Se ele te ama, ele vai te respeitar. E o terceiro texto, a própria palavra levanta a questão, que diz assim: Salmo 119, versículo 9. Salmo 119, versículo 9 diz assim: como que purificará o jovem o seu caminho? Olha, JR, já está aqui a pergunta: como que o jovem pode purificar o seu caminho? Observando conforme a tua palavra. E no versículo 11 diz assim: escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Querido, se delicie da palavra de Deus, leia a palavra de Deus e todo momento que você pensar em pecar e isso vir à sua mente, vá para a palavra de Deus. É aquela máxima, né, aquele ditado popular que diz que mente vazia é oficina do diabo, e é mesmo, querido.
Davi foi para a varanda, não estava fazendo nada e caiu. Então encha a sua mente com a palavra de Deus e isso certamente vai te ajudar nesse processo. Até todo mundo que geralmente fala sobre esse assunto ou liga para cá, o que eu já aconselhei, todo mundo diz que ora. Eu tenho orado, eu tenho lido a Bíblia. Aí a impressão que passa algumas vezes, não é isso, é que isso não é suficiente. Porque as pessoas estão lendo, as pessoas estão dentro da igreja, as pessoas estão ouvindo a palavra, né? Ou seja, a mera letra, penso eu, às vezes ela não é suficiente, né, para fazer com que a pessoa fuja da tentação se não for acompanhado de um esforço forte, sabe, de uma decisão. Se o fato de você ler, você realmente não decidir abandonar o prazer que a pornografia proporciona, porque se não tivesse prazer, as pessoas não faziam. Né? Não queriam saber. Então, assim, é como se Deus... Fora aquela consciência, né, pastor, que nem todos aqueles que dirão Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Sim, é a consciência de que aquele que pratica o pecado não entrará no reino dos céus. Estou falando da luta constante que é, da leitura que as pessoas fazem, como se Deus, orei, li a palavra, Deus aperta o botãozinho lá, tô curado. Não é um botãozinho, é uma luta todo dia. Você vai ter que se esmurrar, você vai ter que decidir, você vai ter que mudar seus hábitos, você vai ter que continuar lendo a palavra aos pés do Senhor, se arrependendo todo dia e fazer com que o pecado, né, lutar para que esse pecado não tire da pessoa, né, o desejo, a vontade de se confessar a Ele todo dia, porque a Bíblia diz: se confessarmos os pecados, Ele é fiel para perdoar. E o sentimento que nós temos às vezes é que Deus até nos perdoa, por isso que Ele se sente rejeitado às vezes, tem vergonha. Pô, será que Deus me aceita assim? Aceita quando nós nos arrependemos e sigamos em frente. Paulo teve uma luta, né, parecida. Lá no capítulo 12 de Romanos ele fala: o que eu não quero fazer eu faço. Então Paulo descreve a batalha, a luta, que é uma luta interior muito grande. Agora, eu creio, JR, que aquela pergunta que você fez o que leva uma pessoa a entrar e como sair seja o cerne da questão, né? E eu acho, assim como a pastora falou sobre a questão da criança, e segundo um site americano, a maioria dos pedófilos tiveram uma mudança de comportamento quando eram crianças, exatamente por assistir a filmes e a sites pornográficos. Então, a questão transita pela idade. E se transita pela idade, eu diria que a primeira brecha é a ociosidade. Quando o JR falava, minha mente transitou em analisar o seguinte: a ociosidade é um ponto. O outro, a curiosidade. O terceiro, a passividade. Com a mente passiva é campo fértil para essa questão. O outro é a facilidade, porque as pessoas têm uma facilidade muito grande. Então você vê que é tudo a idade, ociosidade, curiosidade, passividade, facilidade, promiscuidade e habitualidade. Então essas questões são as maneiras pelas quais nós entramos. Porque o cidadão entra num site, é muito fácil, muito fácil. Então, curiosamente, algumas pessoas entram e tudo mais. Agora, como sair? Essa é a grande questão. Então, Moody dá uma aula quando ele fala de perdão, de pecado e de confissão. E ele diz o seguinte: a primeira coisa que tem que ocorrer na mente de uma pessoa é a convicção. E essa convicção é quando eu reconheço que eu pequei, que eu estou pecando, que eu estou errado, porque sem essa convicção do pecado não é possível haver uma mudança. Depois vem a contrição. Essa contrição que a gente vê claramente no ouvinte, essa tristeza pelo pecado. Ele quer abandonar, ele está agoniado, ele está triste, ele não aguenta mais, ele não suporta mais. E aí vem, em terceiro lugar, a confissão. E aí você... Um profundo conhecedor do texto, e todos nós que lemos a Bíblia, 1 de João 1,7, se confessarmos os nossos pecados, aí não importa qual seja, e aí qual é a palavra grega ali, homologeu, quer dizer o seguinte: se eu concordar com Deus que eu pequei, e aí a minha consciência diz que eu pequei, eu então vou confessar, vou abrir o meu coração. E essa confissão, ela pode ser particular com Deus, ou pode ser pessoal, com um líder. E em quarto lugar, aí entra a conversão, que é a mudança dessa atitude. Quer dizer, se eu confessei, eu tive convicção, contrição, confissão, eu tenho que também ter conversão, tem que haver uma mudança de comportamento, e aí entra a grande batalha. Como é que eu faço? Eu tenho que sair, eu quero sair, como é que eu faço? Você fazendo essa confissão, você vai estar tendo a ajuda de Deus diretamente para você romper com essa barreira. Muito bem. O nosso ouvinte sabe o quanto esse assunto é complexo.
Pastor Paulo Afonso trouxe-nos aqui alguns dados colhidos, fruto da pesquisa que ele mesmo fez. Um filme pornográfico é produzido a cada 30 minutos no mundo. A cada segundo, 30 mil pessoas estão vendo pornografia. Os Estados Unidos, que é reconhecidamente um país protestante, eles produzem 89% de todos os sites pornográficos do mundo. A indústria pornográfica movimenta algo em torno de 13 bilhões de dólares. 68 milhões ou 25% do total das buscas na internet tem a ver com pornografia. 28% dos consumidores de pornografia são mulheres e 72% são homens. Atenção, mães, pais, o primeiro contato com a pornografia em geral acontece aos 11 anos de idade. Agora, com a indústria dos smartphones, o que era a internet? A internet era o computador. A internet era o computador grande, era o PC que ficava lá na sua casa. A internet você desenvolveu e temos lá um notebook que vai com a pessoa para onde ela for. Aí fizeram um 3G e aí você pode acessar ali. Quando o smartphone veio, o celular com internet, com esse acesso, isso levou para qualquer canto. Então o pai e a mãe que diz, não, eu vigio o computador do meu filho e o celular, quem é que vai vigiar? É por isso que ou você trabalha a reflexão, a consciência, e aí você tem pessoas que decidem fruto de uma reflexão sobre esse assunto, ou vai ter que colocar guarda 24 horas por dia e ninguém consegue fazer isso, nem com você mesmo. Então o assunto é dos mais complicados, é um assunto difícil. Você escuta as pessoas falando sobre esse assunto, como nós ouvimos hoje aqui, lendo os e-mails dos nossos ouvintes, gente sofrendo, gente tá sofrendo, porque começou achando que seria uma coisa fácil. Quer ver? Ouvinte dizendo, passei por isso, mas consegui superar com muita oração e dedicando um tempo maior para as coisas de Deus. Ouvinte afirmando, também estou presa a um pecado, e no meu caso é a fornicação, que é vizinho, né? No início é muito difícil abandonar a prática do pecado, a conversão acontece todos os dias. E outro ouvinte dizendo, o ouvinte precisa entender algumas coisas. Primeiro, ter fé de que será liberto, mas isso não depende somente de Deus, sim de você. Entender que também há libertações progressivas, que além de acompanhamento do seu pastor, é preciso de auxílio profissional. Cada pessoa é escrava daquilo que a domina. E aí você tem uma série de possibilidades de pessoas que estão nos acompanhando agora, que vivem debaixo de uma luta muito grande, difícil, tenebrosa como essa, e precisam de mais. De tudo aquilo que foi dito aqui hoje, e você nos acompanhou atentamente, estou certo disso, ouviu várias dicas importantes sobre esse assunto, além de levar a sério esse tema. Não brinque com fogo, minha gente. Isso é muito complicado. Um pequeno início pode produzir uma terrível consequência para a sua vida. E aí você precisa estar muito, mas muito atento a tudo isso. O ano da safra abundante chegou. Na 93 FM, J.R. Vasquez e o Debate 93. Pesquisa 93. Perguntamos aí aos nossos ouvintes se eles têm sofrido com algum tipo de pecado que mesmo lutando muito eles não conseguem deixar, e a gente encerra aqui com 63%, a maioria dizendo que não. Quero agradecer o carinho dos nossos maravilhosos ouvintes e a participação de cada um deles com a gente hoje no programa. Só para você ter uma ideia, pela internet o resultado deu 73% dizendo sim e 27% dizendo não, ou seja, a maioria tem sofrido algum tipo de pecado que mesmo lutando muito não consegue deixar. Aprendemos hoje aqui algumas coisas. Eu queria lembrar aos nossos ouvintes sobre a armadura de Deus. Quando há essa descrição sobre a armadura de Deus, quero lembrar a você que não foi uma descrição da armadura de Paulo, foi da armadura de Deus. Você se lembra quando houve aquela luta entre Davi e Golias? Está lembrado? Você lembra quando naquele episódio Saul deu a sua armadura para Davi utilizar?
Você lembra que ele não conseguiu utilizar porque eles tinham perfis físicos completamente distintos? Isso impossibilitou que ele pudesse utilizar a armadura de Saul. É mais um exemplo para dizer o seguinte, que Deus nos dá a armadura dele porque ela é perfeitamente adequada à nossa dificuldade, à nossa vida. Ela não vale para o outro. A armadura de Paulo é para Paulo, a armadura de João é para João, a armadura de Deus é para todos nós. Aproveite e não perca essa oportunidade. Vamos aos prêmios do programa de hoje, Marcela. A Cristiane Machado, de Galo Branco, do telefone 7734, final 74, participou da pesquisa com a gente, tá levando para casa o DVD Recordações da Leia Mendonça. E a Carla Cristina, lá da Posse, do telefone 3101, final 67, também participou da pesquisa, só que ela leva o CD Raridade do ano. Benção puríssima, muito obrigado. Aqui o carinho dos nossos ouvintes e a participação de cada um deles hoje aqui no nosso Debate 93. Alô, Zona Oeste. A Zona Oeste tá ligada na melhor. A cada dia. A cada dia. A 93 FM é mais ouvida. 93 FM. Ouvinte dizendo: durante toda a sua infância, a minha mãe foi perseguida com palavras de maldição. Todos de sua família e principalmente a minha avó só sabiam abrir a boca para amaldiçoá-la. Os anos passaram e todo aquele mal acompanha a mamãe. É estranho, nada dá certo, mesmo ela servindo a Deus hoje. Como funciona a libertação após a conversão? Mesmo depois de confessar Jesus como Salvador, é preciso frequentar reuniões de libertação? Existe maldição hereditária? Os pais realmente têm poder de amaldiçoar os seus filhos? Como ficar livre da ação do inimigo em nossas vidas? Quando algo não dá certo, é por causa da maldição? Pode ser provação ou também resultado das nossas escolhas erradas? Esses e outros assuntos estarão amanhã, se Deus quiser, a partir das 11 horas da manhã. Muito obrigado aqui, o querido pastor Paulo Afonso Generoso. Grande abraço, meu irmãozão. Abraço também a você, JR. Queria aproveitar, mandar um abraço para a população de São Gonçalo, né? Que tá ligada aí no debate. E tenho certeza que todos estão com o coração ávidos para, após esse debate, fazer comentários, né? Com certeza, meus 5.000 amigos lá do Facebook vão começar a fazer comentários. Que Deus nos abençoe e abençoe a todos os queridos ouvintes. Estaremos orando, né, no final aí, para que Deus possa libertar, ajudar todos esses que estão vivendo esse drama. Lembrando especialmente daquela nossa querida ouvinte que participou com a gente ao vivo aqui. Muito obrigado, pastora Marisângela. Aquele abraço. Obrigada, JR. Um abraço a todos que estão nos ouvindo. Continue lutando, porque a palavra nos garante a vitória. Benção por isso. Muito obrigado também, pastor Cristiano Pessetti. Um grande abraço. Um abraço, JR. Obrigado, Marcela. Obrigado, JR, por me proporcionar esse momento. E eu gostaria de conclamar, né, chamar todas as igrejas cristãs, igrejas realmente do Senhor Jesus lá em São João de Meriti. Vamos juntos, queridos, ajudar os jovens de São João de Meriti a se libertar de toda essa pornografia, a começar pelos nossos jovens de nossas igrejas. Venham junto com a Igreja Batista Referencial de Vida nessa luta. Agradeço a todos que estão me ouvindo. Meu amigão Rubens Teixeira, muito obrigado, querido, pela ajuda que tu tem me dado. Pastor Paulo César Braga, um grande abraço, meu irmão. Um abraço, JR. Quero deixar um beijo aqui para minha mãe, lá em Realengo, que está nos ouvindo. Todo o pessoal da Igreja de Metodista de Copacabana. E posso deixar um versículo de terra final? Filipenses 4:8. Paulo diz assim: no mais, meus irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Benção puríssima. Muito obrigado aqui a todo mundo participando com a gente hoje no programa. Sempre bom demais ter você com a gente aqui na 93 FM. No Facebook da 93 FM. Muito obrigado aqui a Denise Almeida, Rafaela Sampaio, o Tiago, Ingrid, Viviane Medeiros,
Aqui a Flávia Gonçalves, Letícia Lima, Elida, muito obrigado, Andréia, Gilberto, muito obrigado aqui ao Pablo, ao Fábio, Oséias, o Carlos, o Márcio Moura, a Edna, o Genildo, Daniel, Rafael Marques, o Valdir Mesquita, Linda Santiago, valeu, muito obrigado, Juliana Alvarenga, Daniela Alves, Carlos Oliveira, Ana Paula, Débora Silva, a Carol Santos, o Marco Aurélio Lima, Gilson Davi, Raquel Rosa, valeu, muito obrigado pelo carinho, o Alessandro da Silva, Maila Bastos, Vanessa Rigoni, Karine, Carlos Medeiros, Érica Araújo, Eri Ramos, Amauri Ribeiro, Débora Rezende, Tiago Dias, Edilza Soares, Amanda Davi, João Pedro Martins, Marcos Vinícius Moura, o Felipe Rodrigues, Luciene Rodrigues, Sueli Souza, Fernando Damasceno e mais uma galera maravilhosa acompanhando a gente aqui no nosso Debate 93 hoje, aqui diretamente do Facebook. Obrigado aqui pelo carinho também do Jonatas, o Hernani Valadão, a Franciele Medeiros, muito obrigado, o presbítero Marcelo Tobias e o pastor Márcio Rocha, que mandou uma foto aqui, que hoje dizendo, está acompanhando o Debate 93 mais do que nunca, naturalmente em razão da sua querida e amada esposa, a pastora Marisângela. Muito obrigado por você estar aqui com a gente no Debate 93. Muito obrigado aqui a nossa equipe, a Marcela Bastos, Luciana Vasconcelos, Letícia Roseno, Fabiano Fernandes, Jair Cardoso e a nossa Cátia Regina, a popularíssima Catita. Voltamos amanhã, se Deus quiser, a partir das 11 horas da manhã, para mais uma super edição do nosso Debate 93. Vamos orar juntos, vou pedir a nossa menina da mesa de hoje para orar conosco. Vamos apresentar este tema difícil, pesado, complexo e profundo diante do nosso Deus em oração, como sempre a gente faz, na dependência absoluta da graça e do milagre de Deus sobre as nossas vidas. Senhor, nós louvamos o teu nome nesta hora, colocamos a vida, Senhor, de todos que estão agora nos ouvindo e pedindo ajuda, dizendo: Senhor, me ajuda. E tu és Deus que responde o clamor, tu és Deus, Senhor, que é maior é o Senhor na nossa vida. Não somos mais escravos do pecado. Senhor, dá vitória, dá estratégia, providencia ajuda, Senhor, aqui na terra também, amor da igreja, compreensão, Deus, e dá experiências com o teu poder e com o teu Espírito Santo. Abençoamos a vida da nossa ouvinte que nos ligou, abrindo o seu coração, Senhor, que seja Senhor, um tempo novo na vida dela, o que nós profetizamos, em nome de Jesus, e te agradecemos por tudo, em nome de Jesus, amém. Que Deus te abençoe. Você acabou de ouvir Debate 93.